noite, gente. Hoje, a gente está contente porque é o 114º Bate-Papo Cultural. Uma iniciativa do Arquivo com a Unesp, que deu certo, né? O casamento está indo, né, gente? Porque já temos muitos, né? E eu sou Hélia, sou da História, sou da área de História, dei aula aqui a vida inteira. E sempre tive uma preocupação muito grande com o ensino de História. Né? Essa foi sempre um foco, por dar aula, né? Pensar um pouco sobre como se vê a história, como é que ela se desenvolve nesse país. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu sou também presidente do Conselho do Arquivo, né? E aqui é uma iniciativa da Prefeitura, né? Todo mundo sabe que o arquivo é uma autarquia da Prefeitura, né? Então, acho que a gente já pode começar. Tá? Então, nós vamos falar, hoje, do ensino de história da cidade, porque é o aniversário da cidade. E a história da cidade só entra na sala de aula na semana do aniversário. Acabou o aniversário, ela saiu, acabou no próximo ano, viu? Você espera que o ano que vem volta. Porque não, é muito interessante. A história da cidade, a história local, acaba não fazendo parte do currículo. E está previsto nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 95. Mas aí precisa uma mudança de atitude, precisa uma outra postura, que não veio ainda. Até hoje, eu não sei exatamente qual é o nó que a história da cidade continua entrando nas escolas na semana do aniversário. Depois, cidade, problema da cidade, não entra mais. Entram outros conteúdos. A história da cidade, a história local, as coisas daqui, acabou. Tá? Então, vamos começar a falar um pouco disso hoje? Vamos começar a falar um pouco da história de Rio Claro. Pode mudar? Quem que vai mudar? Eu? Eu quero. Eu achei que um dos meninos ia ficar. Ah, tá. Ó. Tá bom, tá bom. É aqui, né, Mônica? Aqui. Então, sempre vai para frente e vai para trás, tá? Tá. Gente. Fico aqui dando uma força. Tá, senta aí. Olha, por que a gente insiste tanto que o aluno conheça a história do lugar? Para ele ter a sensação de pertencer. Se ele pertencer àquele lugar, ele não vai depredar, ele vai cuidar, ele vai preservar, ele vai ajudar. Tá? Então, nisso é que a gente acha que é importante todo mundo ter relação com o seu lugar. E a gente aqui, quando fez o Atlas, esse Atlas Municipal Escolar, que a gente fez uma pesquisa muito grande na Unesp, a gente viu que os alunos de escola pública vinham de muitas migrações, vinham de Minas, vinham do Paraná, vinham não sei de onde, depois iam para o Jardim Brasília, depois mudava para outra escola, no outro bairro bem longe. Então, eram crianças que não se sentiam pertencendo a lugar nenhum. Então, a gente queria que, pelo menos, ele entendesse que esse lugar que ele está vivendo é um lugar que ele pode pertencer. E, se ele conhecer o lugar, facilita. Tá? Então, aí a gente pôs algumas imagens, a gente vai usar muita imagem, porque o acervo do arquivo é maravilhoso. Então, a gente tem que divulgar para todo mundo ter vontade de ir lá ver, que tem muita foto. Eu peguei uma coisinha muito pequenininha, tá? Porque tem muita. A gente quis mostrar aqui uns lugares gostosos de Rio Claro, que são públicos. Olha que coisa bonita, né? Essa parte aqui que tem flores, ali, lugares públicos, legais, gostosos para se frequentar. Tudo pode pertencer a ele. Olha que coisa linda essas duas fotos, gente. Né? O Anjo da Concórdia, que foi doado pela comunidade italiana, né? E o Lago Azul. Olha que foto linda do Lago Azul, do Centro Cultural ali com o Lago Azul. Né? O passado e o presente. Né? Dá para a gente fazer assim, uma montagem. Se quiser, dá para fazer muita coisa bonita. Vocês viram o ponto de charrete? Aqui ninguém lembra, né? Só eu. Você lembra? Assim?
O ponto de charrete. A charrete, para os jovens, era o Uber da época. Tá? Então, pegava a charrete e ia de charrete para os lugares. Tinham poucos automóveis, o automóvel era muito caro, então a charrete fazia as vezes, né? Pode. Bom, vamos falar do papel da historiografia, né? A história, gente, ela já foi. O momento que a gente viveu agora, quando eu comecei a falar, já foi, é irrecuperável. O que a gente mexe quando a gente é historiador? No conhecimento sobre a história. Então, você pega outras fontes, ou você pega as mesmas fontes e dá uma outra interpretação. Então, é sempre possível você mexer no conhecimento sobre a história. Mas a história já foi. Tá? Por isso é que é muito importante todo mundo ajudar a preservar a fonte. Porque a mesma fonte, ela aceita diversos olhares, diversas interpretações. Então, agora, quando você não tem a fonte, aí fica difícil, né? Por isso que essa história, muito atrás, vai ficando muito difícil, porque você não tem fontes. Hoje, daqui para frente, eu acho que vai ser uma beleza, ainda mais com o celular, né? Todo mundo está registrando tudo, então acho que a quantidade de fontes vai ser maior, né? Bom, vamos começar a falar de Rio Claro e do povoado. Tá? Como é que começa? Começa porque aqui era pouso de tropeiro. Tá? Por isso que eu pus essa imagem. A gente não tem imagem dessa época, ninguém fotografou essa época. Tá? As tropas. Esse daí foi um cartão postal que o padre Jamil tinha e me arrumou. Mas não tem imagem, muitas imagens dessa época. Por quê? Porque as tropas, elas andavam, aqui era pouso das tropas. Por quê? Eles paravam ali, onde é hoje o Espaço Livre, que tinha o córrego da Servidão. Porque dali para frente tem uma subida da Serra dos Padres. Então, as tropas descansavam aqui alguns dias para refazer animais e homens, né? Para depois continuar em direção ao Mato Grosso. Tá? Eles levavam carregamento de suprimento, né? Tudo o que podiam para ser vendido lá. E era o meio de transporte da época, eram as tropas de mulas. Tá? Era isso que dava para fazer. Então, aqui começam a ficar algumas pessoas oferecendo comida, plantando, colhendo, uma coisa muito pobre, muito incipiente. Tá? E, agora, exatamente quando começou, o primeiro ficou ali, esse dado a gente não tem, mas a gente tem indícios. Tá? Olha, tem um recenseamento da província de São Paulo de 1822. Tá? Então, em 1822, aqui no povoado, já tinham 1.000 pessoas. Tá? Esse recenseamento ficou guardado no governo provincial em São Paulo. Tá? Hoje, esse dado pertence ao IBGE. E eles estavam divididos em 231 domicílios, ou fogos, como eles chamavam. Né? E tinham os escravos e uma quantidade muito grande de caboclo. O que é o caboclo? O que é o caboclo? Isso, Marinês. É o branco e o índio, né? Que por aqui tinha muito, tá? Nessa miscigenação de branco e índio. Então, ele não era o negro, ele tinha alguns traços já da cultura portuguesa e a cultura indígena. Tá? Aí, bom, então a gente sabe que isso era 1822. Esse indício é claro porque ele está anotado. Aí, em 1827, o poceiro Manuel Paes de Arruda, ele doou terras ao patrimônio. Quando uma pessoa doava terras ao patrimônio, ele doava um tanto e legitimava outro tanto bem grande dele. Tá? Esse foi um processo muito comum. Aliás, eu tenho que falar disso. Existia uma união muito forte entre o Estado e a Igreja, que se chamava padroado. É uma coisa que a história escolar não estudou, não existe na escola escolar. Aliás, nenhum grande autor
pegou esse assunto para estudar. Por quê? Porque é uma relação muito conflituosa entre Estado e Igreja. Então, ninguém quer pôr a mão nessa cumbuca, né? O padroado vigorou até a República. Foram 300 anos, gente. Acabou em 89. Então, os livros de história trazem assim, o padroado acabou com a união entre o Estado e a Igreja. Ponto final, parágrafo. Né? Então, é um negócio muito... A gente precisa estudar isso daí. Isso aconteceu aqui e em inúmeras cidades do Brasil. Muitas cidades do Brasil, o processo foi o mesmo. Então, aqui, em 1827, esse senhor de terras doou para a construção de uma capela, para se tornar capela curada. Para tornar capela curada, significava que um padre tinha que visitar aquela capela. Esse daqui foi uma reconstituição de um desenho da Dona Hilara, tá? E que o original parece que tem ainda. A gente vai tentar ver se a gente consegue, né, ficar com o original desse desenho. Se a capela não era assim, ela era muito próxima disso. Tá? Muito próxima disso. Uma capela pequena que foi construída. Agora, o que acontecia quando uma capela se tornava a capela curada? Havia, entre os moradores, eles se cotizavam, recolhiam dinheiro e iam na Cúria Metropolitana, em São Paulo, para pedir que a capela fosse curada. O bispo vinha benzer. Tinha que ter o aval do bispo, e o bispo vinha. Isso tinha um custo, mas a Igreja Católica registrava. Então, isso está lá no livro. Tem o dia certinho que tudo isso aconteceu. A Igreja Católica tem grandes registros, porque eles sempre souberam ler e escrever. Então, eles registravam. E registravam muito bem o dinheiro. Você vai lá, está tudo escrito, quanto foi pago, os livros estão muito bem preservados. É bem fácil pesquisar na Cúria. Então, isso daí é um documento que tem. Então, foi o primeiro passo no processo de estruturar o povoado. Tá? Era um povoado, agora aqui já é capela curada. Então, tem um cura que vem aqui, para quê? Ele vem fazer batizado, casamento, óbito, ele fazia toda a função cartorial. Toda essa parte de cartório era feita na igreja, inclusive registro de terra. Tá? Eles tinham essa função, tanto que o padre até recebia um salário do governo, porque essa função era dele. Então, a partir daí, Rio Claro ficou capela curada. Tá? E o padre que veio foi o Delfino, tá? Que foi um padre muito importante. Veio a imagem, nesse momento, a imagem de São João Batista, que foi feita na Bahia, foi comprada por um outro fazendeiro que queria pôr na fazenda dele, na capela da fazenda dele, que era ali perto da Japi. Mas aí o padre trouxe para a capela curada do povoado. Tá? Agora, outra coisa que é importante a gente falar. Essa capela, ela foi aonde é hoje a Praça da Liberdade, voltada para o Puríssimo. Tá? Por quê? Porque lá onde começa o povoado é a baixada, podia dar enchente. Eles escolhiam sempre a igreja num lugar alto. Então, se você olhar, a Rua 6 é um vale de rio. Ela tem aquela descida, porque o rio estava lá embaixo. Tá? Bom, isso daqui, acho que é bom a gente ler junto. Também, gente, vocês vão fazendo pergunta, vamos conversando sobre, tá? Do período colonial até a República, o reconhecimento oficial de um povoado, ele tinha que ter integrado o poder do Estado e o poder da Igreja. Sem isso, gente, não existia. Tá? Então, os moradores tinham que se cotizar, eles pegavam, geralmente, um grande fazendeiro, que fosse o líder local, e tinha que ter o aval do bispo. Tá? Era o poder entre o Estado e a Igreja. Certo? Então, para isso tinha que entrar dinheiro. Tinha que ter quem recolhesse, quem fizesse a coleta, para levar, para estruturar. Então, a partir daqui,
é uma capela curada. Tá? Aqui, de capela curada, o próximo passo é vila. Vila é muito importante. Tá? Vila é um status já mais importante. Por quê? Porque ela já tem 2 poderes. Ela já tem a Câmara de Vereadores, dos homens bons. Tá? Então, aqui a gente trouxe a primeira ata, e nós temos, o arquivo tem todas as atas da Câmara Municipal. Todas, desde essa primeira até, acho que semana passada. Tem todas as atas. Tá? E uma grande parte delas, já o seu Percy digitou. Então, elas já estão. Por isso que nós pusemos as 2 aqui, para vocês verem. Essa ata foi de 1845, quando se torna vila. Então, vila tinha Câmara Municipal, o Pelourinho, que era o marco, e a Casa da Câmara. E cadeia. Tinha que ter isso. Sabe aonde era tudo isso? Em frente à praça. Tinha a capela, aonde é o fórum era a cadeia e a Câmara, e o Pelourinho era no centro da praça. Então, ali se constituíam os poderes, o braço do Estado, tá? Na vila. Então, quando se torna a vila, é muito importante. Isso daqui era a casa de Câmara e cadeia, que foi demolida para depois sair o fórum, né? Tá? Então, mas é exatamente onde é o fórum. Nesse mesmo lugar. Bom, aí o povoado continua aumentando. Qual é o próximo passo nesse processo? Freguesia ou paróquia, que é a mesma coisa. Tá? Os fregueses ou os paroquianos é a mesma coisa. Então, quando vai ser elevado a paróquia ou a freguesia, também eles têm que se reunir e pedir à Assembleia Provincial, com o aval do bispo, para ser elevado à paróquia. Aí, a capela já passa a ser paróquia. Já tem um outro status. Embora a gente não tenha imagem desse período. Fuçamos em todo lugar, não temos. Mas a gente tem descrição, que eram casas simples, casas pobres, possivelmente nos terrenos aforados. É assim, olha, é um pouco complicado, mas dá para entender. O terreno que era doado para o patrimônio religioso podia ser subdividido em lotes bem menores, e eram dados às pessoas que não eram ricas. Então, a pessoa construía a sua casa, mas o terreno era da igreja. A construção era dela, mas o terreno era da igreja. E ela tinha que pagar o foro, que era uma taxa anual por isso. Então, como os terrenos eram grandes, as casas pequenas, eles plantavam, criavam galinha, porco, e começavam ali um povoamento. Então, tem uma descrição dessa época que as pessoas eram de poucos recursos. Casarões, isso daí, em outra época. Tá? Por enquanto, aqui, é tudo muito simples, tudo muito tosco. Tá? Porque não tinha... Gente, do que essas pessoas viviam? Quase que para sobreviver. Não tinha um comércio, não tinha... Né? Começa a ter aqui, já na região, o açúcar, que era um produto de exportação, e que depois, na estrutura do açúcar, entra o café, mas um pouquinho mais tarde. Tá? Então, aí, as ruas, nesse momento, já começam a obedecer a um tabuleiro de xadrez. Já começam a fazer as ruas. E tem um mapa de uma época aí, agora a gente vai ver. Olha o mapa. De 1835, ainda não era cidade. Já tinha sido Capela Curada e era paróquia. E vila. Vila em 45. Aqui não era nem vila. Aqui ainda era freguesia. E pertencia à Vila Nova da Constituição, que era Piracicaba. Piracicaba também teve esse processo, e como, em 1824, ele foi elevado à freguesia,
eles deram o nome de Constituição, porque acharam tão bonito a primeira Constituição do Brasil, né? Então, deram o nome de Vila Nova da Constituição. Mas não pegou, né? Porque o nome do rio era mais forte lá e depois voltou a se chamar Piracicaba, né? Mas, nessa época, pertence à Constituição. Cidade. É o último estágio dessa evolução. E ela concentra os poderes políticos e religiosos, né? A gente pegou uma casa tida como muito antiga. Essa casa aqui já tem uma outra estrutura, né? Aqui já tinha gente com grana, tá? Para ter uma casa desse porte, certo? Vocês já ouviram falar de terreno aforado, de aforamento, de doação de terra ao patrimônio? É uma coisa interessante, porque é uma coisa presente, acontece e pouca gente sabe. E os livros não falam. Teve um autor que eu consegui que falasse disso, que foi um urbanista, né? O Murilo Marx, que escreveu Do Sagrado ao Profano, Brasil, Cidades Brasileiras, Terra de Quem? Gente, aqui em Rio Claro teve uma demanda muito grande com as terras do patrimônio. Elas foram doadas do lado ímpar da cidade. O que aconteceu? Depois da República, os prefeitos falaram: essas terras são do patrimônio público. E começaram uma briga com a igreja, que eu acho que não acabou até hoje, viu? Então, pode ver que todas as grandes construções são do lado ímpar. É o Campo da Aviação, é o estádio do Rio Claro. Tudo isso foi terreno da prefeitura, que a prefeitura tomou para ela após o fim do padroado. Tá? E daí tem muita... Os melhores terrenos de todas as cidades são da igreja. Tem o terreno da igreja e a praça da frente. Certo? Isso é em todo o Brasil. Então, dá para a gente ter uma ideia do conflito que tem entre Estado e igreja até hoje. Eu trabalhei muito em Ipeúna, e lá isso é muito constante. Lá a criança falava assim: eu moro na Terra da Santa, porque lá é o patrimônio do Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Porque, realmente, o pessoal demorou para ir atrás de legalizar. Então, a casa era da pessoa, mas o terreno da igreja. A única forma de legalizar era trazer para Rio Claro e o pároco daqui assinar a escritura, doando para aquela pessoa, porque ficava... Dá para entender? Que coisa mais presente, e como não é discutido, não... A maioria... Lá em Ipeúna, cedeu. Cedeu, porque não tem muita alternativa, né, Cris? Não, Rio Claro, para falar a verdade, eu não estudei a parte de Rio Claro, de como é que foi isso daí, porque eu acho que isso não foi estudado ainda. Eu não sei muito como é, porque em Ipeúna eu procurei loucamente uma carta de aforamento, porque a igreja dava uma carta, a pessoa tinha legalização, tá? Só que tiveram algumas, depois parou de ter. Aí eles acharam que o foreiro de lá, a pessoa que concedia a carta, era analfabeto, ele não escrevia. Ele dava de boca. Também tem isso, né? Quando era o padre não podia ser o foreiro. O padre tinha que nomear um foreiro. Não podia ser ele. Então, se ele escrevesse, muito que bem, ele fazia a carta de aforamento. Se ele não escrevia, olha, aquele terreno lá é seu, viu? Você vai lá. E ficava assim. Tá? Vocês já viram alguma escritura antiga? Assim, de 1700, 1800? O proprietário ia na igreja e falava: a minha propriedade vai da pedra branca, a árvore não sei o quê, passando pelo rio não sei das quantas, fazendo divisa com o morro não sei do quê. Ponto final, e isso era a terra dele. Era assim. Uma vez tiveram que fazer uma divisão, porque daí morreu herdeiros e herdeiros, precisaram fazer uma divisão judicial, precisaram contratar um perito, um engenheiro agrimensor, que chamava na ocasião. Daí o cara começa assim: a pedra branca eu não achei. Ué, a pedra branca eu não achei. Então, vamos considerar, porque como é que é? Gente, não tinha medida, era assim. Eu já vi escritura assim. Tá?
com essas medidas que a pessoa ia, declarava e passava a valer. Depois da República, que com o cartório de registro civil, aí que a coisa foi se modificando, né? Por isso também que a gente começa a entender que as questões de terra no Brasil são muito mal resolvidas. Muito mal resolvidas, né? Muito. Bom, agora eu trouxe... Então, bom, deixa eu falar. O último estágio, cidade, 1857. Aí, sim, estão todos os poderes, né? Porque aí tem o intendente, que era o prefeito, tem a Câmara de Vereadores, tá? Então, tem os 3 poderes. Começa a ter juiz, tá? Juiz de paz já começa a ter em paróquia. Só que o juiz de paz era escolhido entre um membro e não ganhava nada. Tá? Ele tinha que agir, interceder em conflitos, ele fazia código de postura, ele fazia uma porção de coisas para a comunidade, mas não ganhava nada. Não era cargo remunerado. E aqui também não. E vereador também demorou muito para começar a ser remunerado. O que eu acho interessante, eu sou arquiteto urbanista, né? Então eu tenho essa visão muito do espaço da cidade. E o que é legal em Rio Claro é que essas marcas da história do urbanismo, elas estão presentes na cidade até hoje, né? Então a gente consegue ver, embora não tenha referência do rio, que é o nosso Ribeirão Claro, que está embaixo da Avenida Rio Claro, a gente tem como ainda materializado o espaço livre, que é o ponto que se diz, né, que a gente consegue, que tem indícios que a gente vê nos registros, que ali foi o ponto inicial de formação da cidade. Um segundo ponto, Córrego da Servidão. Um segundo ponto é aqui a Praça da Matriz, né, com a Casa de Câmara e Cadeia, que em cima funcionava a Câmara, embaixo a cadeia, o Pelourinho no centro, a Igreja Matriz. Então, é um segundo marco desse desenvolvimento, aí, desse processo de estruturação do espaço urbano da cidade. E o terceiro é com a ferrovia, sempre um pouco além, porque os trilhos não podiam passar numa área já praticamente adensada, né, então, uma área um pouquinho além, a esse conjunto urbano já consolidado, né? Então, e a ferrovia cria um outro marco de desenvolvimento importante na cidade, inclusive o tabuleiro de xadrez que a dona Hélia disse que ele já existiu desde o início, né, a partir de 1832, né, por um... Então, a gente vê isso num registro também, que foi o senador Vergueira que fez isso daí, que era agrimensor, tal, né? E a partir no prédio da estação, o tabuleiro de xadrez passa a ser numerado, né? Então, a ordenação numérica do tabuleiro de xadrez é a partir do prédio da estação. Então, o que a gente vê hoje como Rua 1 e Avenida 1 aconteceu naquele momento, né, em 1835. Acho que 57, né, em 57. Então, eu acho interessante isso, que em Rio Claro a gente ainda tem essas marcas do desenvolvimento da cidade, quer dizer, a materialização dessa história do urbanismo e da arquitetura, por consequência, né, a gente tem vários casarões como esse aqui ainda materializados no espaço, né? Isso que eu acho assim bastante interessante, né? A ferrovia é um outro momento, né? E a cidade já estava aí, ela vem no bojo do café, né? Precisava exportar, porque essas tropas de mula não davam conta, né, gente? Vocês imaginam o preço que o café chegava no Porto de Santos? Quantos meses? Não tinha plástico para cobrir a carga de café se chovia. Então, era um transtorno, né? Então, assim, agora, Rio Claro desenvolveu muito com a ferrovia, porque aqui ficou ponta de trilho. Sabe o que é ponta de trilho? O trilho vinha até aqui. Então, os fazendeiros das outras regiões traziam o café para ser enviados por Rio Claro. Nessa ocasião, tinha bar aqui, nós vamos mostrar as fotos, que ficava aberto 24 horas. Por quê? Porque tinha movimento, porque aqui era uma cidade importante. Os próprios... como é que eles chamavam aqueles que despachavam o café? Eles tinham um nome. Eles vinham de Santos para já comprar o café aqui. O comissário, da casa comissária. Isso. Os comissários vinham até aqui para já comprar o café direto aqui. Então, aqui se negociava, corria dinheiro, tinha muita, né, muita gente. Então, foi a época que veio o Teatro Fênix, que veio uma porção de coisas. Mas isso aí já estava o povoado estruturado. Eu quis hoje mostrar como é que foi essa estruturação. Tá? Aqui tem, olha, essas fotos é só para vocês babarem bastante, porque no arquivo tem muitas, tá? Vocês estão vendo? Olha, ali é a construção. Está dando para ler? Tá?
Essa primeira foto que lá em cima, ela é a construção da plataforma da estação ferroviária, né? Então, o material inglês, ele veio inteirinho pré-fabricado, né? Isso já é uma grande qualidade da construção, né? Da construção pré-fabricada, um pioneirismo da construção pré-fabricada em inglês. Embaixo aqui, o primeiro prédio da estação ferroviária aqui também em estilo inglês. Hoje ele tem uma outra feição, né? Mais eclética, mais francesa, mas primeiro ele era inglês. E vários trechos ali que a Dona Elia colocou, né? Da Rua 1 com a Avenida 1, o jardim público ali, Cine Excelsior, ali em cima, o jardim público do lado de cá. A Gruta do Leão, né? Poucos aqui vão lembrar, mas no jardim tinha uma gruta que tinha um leão de pedra e era assim o máximo, né? Então todo mundo tirar fotografia na Gruta do Leão era, né? Olha as donzelas aí tirando fotografia na Gruta do Leão. E essa gruta foi demolida. E o arquivo tem todo o acervo fotográfico da demolição dessa gruta, tudo. O leão partido, os próprios operários juntando os pedaços do leão, está tudo lá. Está perguntando muito, né, Rogério? Não sabemos. Aliás, gente, a gente está fazendo um trabalho, agora que a gente está começando, de chamar as pessoas no arquivo para ajudarem a reconhecer. Não pode ser que alguém fale, não, essa daí era minha tia-avó, que era não sei quem, não sei quem. Se tiver seu nome, você só agrega nas fotos, né? As pessoas doam muitas fotos para o arquivo sem nome e sem data. E aí, para você achar? Né? Eu já aprendi com a pesquisa, uma geração guarda, os filhos guardam, os netos, alguns. Na terceira para frente, faz limpeza. Tá? Não guardam, não guardam. Então, as pessoas dão, às vezes as pessoas chegam lá, a gente fala, mas quem é? Não sei. Estava lá, então, por isso que a gente está chamando. Tá? A gente vai fazer várias sessões para ver se a gente consegue o maior número possível. Essa jardineira aqui, essa primeira foto é interessante, porque não dá para ler, né? Mas ela ia de Rio Claro para São Carlos. Acho que é São Carlos. Ela fazia a linha. Rio Claro. Mas, por exemplo, nós não temos a data dessa jardineira. Dá para a gente ter um cálculo, mas uma data a gente não tem. Acho que década de 40. Possivelmente, né? Eu acho que o que é interessante no arquivo é o seguinte, que o arquivo não tem a função de escrever a história da cidade, mas ela tem os documentos que registram isso, né? Então, o espaço ao pesquisador está sempre aberto. Nós temos vários pesquisadores da cidade que já fizeram teses de mestrado, doutorado, livros. Esse livro que a gente não pode deixar de citar, a Liliana, né? Que é uma pesquisadora, professora livre docente da Unesp, Liliana Bueno dos Reis Garcia, que escreveu esse São João do Rio Claro, Aventura da Colonização, um livro de referência na história da cidade, né? Tem outros memorialistas, como o próprio Oscar de Arruda, que dá o nome ao arquivo, né? Então, tem bastante pesquisa que trata do assunto, mas o assunto é inesgotável, né? E, como a Dona Elia disse, cada peça que a gente tem, dependendo do olhar do pesquisador e das fontes que ele traz, né, da sua própria formação, ele consegue dar um olhar diferente para a história, né? Então, o trabalho do arquivo está sempre muito... a gente está sempre muito receptivo a esse tipo de trabalho. Um outro trabalho que nós estamos fazendo é identificar as fotos de gestão. Então, fotos da gestão do Perim, né, do Orestes Giovanni. Então, temos várias fotos, um conjunto imenso de fotos que já estão higienizadas, digitalizadas, mas a gente precisa de alguém que vá lá para identificar o local, quem é, que evento era. Se era vereador, né? Se era gerente de banco, quem era, né? E assim a gente vai construindo. E uma situação interessante, que aquele desenho da Dona Hilara, né, que ilustrou, inclusive, a propaganda do bate-papo, quando nós fizemos a divulgação dele, chegou a informação para a gente que o João Rossi, que é um dos herdeiros da Fazenda Mata Negra, ele tem esse original. A Dona Hilara presenteou, ele foi aluno da Dona Hilara, ela presenteou com esse desenho. E já disse, olha, eu vou levar para o arquivo, pelo menos vocês podem escanear isso daí, né? Não precisa doar, quem tem material em casa não precisa doar para o arquivo. Leva para lá, nós fazemos a higienização, digitalizamos e devolvemos, tá? Porque uma coisa é importante,
não basta, o que a gente tem bastante material, mas o importante é a gente sistematizar esse material e disponibilizar, né, que é o passo que a gente vai trabalhar agora. Os analistas de gestão documental do arquivo fazem um trabalho muito interessante de catalogação. O que nos falta agora é fôlego para disponibilizar isso para vocês. Tá? Então, nós estamos em teste numa plataforma que chama Atom, que vai fazer uma busca, né, não entendo direito como é que é essa coisa da informática, mas para vocês, em qualquer lugar que estiverem, buscar uma informação indexada, a indexação da imagem, isso que a gente vai fazer. Tá? Porque nada importa para a gente guardar esse material e ficar lá no arquivo. O arquivo não é depósito. Né? Não é depósito, a gente tem que fazer a difusão. E essa difusão tem que chegar no pesquisador, tem que chegar no aluno, tem que chegar no cidadão comum. Né? Que seja para pesquisa, que seja para curiosidade, e é esse o nosso objetivo. Mas é muito interessante, porque as pessoas frequentam o arquivo, né? A gente vê, por exemplo, aposentados que vão lá para ver o time de futebol que ele jogou quando ele era criança, no futebol de várzea, e lá tem uma foto, tem alguma referência. Né? A gente tem também no arquivo toda a coleção da cidade do Rio Claro, todos os jornais. Os mais antigos estão desfazendo. Então, a gente quer agora digitalizar para não, né, para não perder. Mas tem todos, a gente não tem do diário, porque o diário sofreu um empastelamento, né? O diário tem uma história aí que... Então, a gente não tem, mas o da cidade, todos os exemplares. A gente tem, o arquivo guarda todo o fundo Plínio Salgado. Quem quiser estudar o Plínio Salgado tem que recorrer, não tem jeito, tem tudo lá. E a ideia da gente no futuro, botar tudo isso online, né? Pessoa... Porque quanta gente veio... Eu lembro bem de um pesquisador que veio do Rio Grande do Sul. Ele ficava no hotel e ele pesquisava no horário que o arquivo estava aberto. Só para isso. A tese dele era do Plínio Salgado. Você imagina o custo de tudo isso, né? O custo, o desgaste, né, da pessoa. Então, já pensou se ele pudesse fazer isso de lá? Porque ele sabia o que ele queria do Plínio Salgado. O acervo estava lá, era o olhar dele. O que ele queria estudar disto? Tá? Então, essas coisas que a gente está querendo disponibilizar. E a gente só trabalha, a gente só vai bem se a gente ficar junto com a comunidade. Agora, acho que o Miltinho quer se colocar. Quer falar, né, Miltinho? Eu quero. Você sempre pode contribuir, Miltinho. Vem cá. Só para pegar o gancho dessa contribuição que vocês falaram dos prédios. Eu já pedi para você, e acho que a gente vai conseguir isso daí. Como você falou da cidade, 1857, um pedido que eu tenho sempre, que não consegui ainda fazer, é que essa casa aqui da Rua 6, da Avenida 2, que é do Barão de Porto Feliz, ele deve ser o último exemplar, mais ou menos, dessa época. Por que eu falo isso? Porque o Ferraz, quando veio morar aí, ele comprou do parente dele, que era o Chico Mor, o Francisco de Assis Negreiro, que é filho do Estevão Cardoso de Negreiros, fundador de Rio Claro. E se a Casa do Barão lá é de 1863, essa casa deve ter sido começada a construir por aí. E, em termos de arquitetura, eu acho que seria interessantíssimo a gente conseguir preservar essa casa antes que ela se deteriore de uma vez. Porque essa casa, quem nasceu ali foi o Zulmiro Ferraz de Campos. O Zulmiro Ferraz de Campos foi o que fez o brasão de Rio Claro. Ele era uma figura interessantíssima na cidade. Ele era professor e ele era especialista, né, nessa questão de brasão, né, e fez de outras cidades também. Aqui ele participava do carnaval, né, e no começo do século, porque Rio Claro sempre teve isso do carnaval. A Esquina do Veneno comemorou 100 anos em 1900
1902, teve um carnaval aqui com 13 carros alegóricos e 13 alas. E fazia o mesmo percurso do Corso. E o Zulmiro era um dos que coordenava, e ele tinha, assim, eles saíam ali do Hotel Chegadinho, né, que era onde está o Pedro Cury hoje, mais ou menos naquela esquina ali. Né. Mas voltando lá na casa, ele nasceu nessa casa, que é do Barão de Porto Feliz. Então, acho que é um dos últimos exemplares do período, porque se demora para construir, você depois descobre para mim isso. Quanto tempo eles demoraram para construir essa casa? Né, porque é mais ou menos nessa mesma época que ele veio para cá. Então, provavelmente, ainda é desse período de 1857 para frente que o Francisco de Assis Negreiros construiu essa casa. E o que a gente precisa? Precisa preservar essa casa, não tem outro jeito. Dali é que sai o famoso túnel. Ali tem uma entrada que tem um túnel ali, e vem para o lado de cada cidade. Né? O pessoal fala um monte de coisa, mas o que dá para entender desse túnel é que, como não tinha iluminação pública, então os negreiros mexiam com ouro, né? Com ouro. Então, eles, para ir da casa de um negreiros para outro, eles fizeram esses túneis, porque a família Negreiros era muito forte aqui. Né? E depois a gente precisa conversar sobre o cemitério, porque tem esse túmulo do Francisco Assis Negreiros aqui, e do Estevão Cardoso de Negreiros. Nós precisamos dar um jeito nisso aí, melhorar essa documentação. Então, como a gente imagina, como é que eu posso responder uma pergunta dessa? Usando a história da arquitetura. Então, esse estilo daquela casa, a gente fala que é o estilo império, da arquitetura do império, né? Os arquitetas sabem muito bem disso, que é a casa que tem que ela está no alinhamento da rua, quase como essa, está no alinhamento da rua, a entrada é frontal, tem um patamar, uma escada, por causa do porão, que a casa tinha que estar distante do solo, porque eles falavam que do solo tinha emanações pútridas que causavam as doenças, então a casa tinha que estar distante, o pavimento tinha que estar distante, e depois a casa acontecia ali. Né? Então, geralmente, uma casa com elementos da arquitetura neoclássica, simétrica, disposição de portas e janelas, né? Obedecendo a simetria clássica. Né? Outro exemplar dela é o Casarão da Cultura atualmente, que também era ela ainda é o mesmo estilo de arquitetura, provavelmente da mesma época. Né? Então, realmente, é um exemplar. Quando a gente fala assim, é uma casa colonial, né? Acho que é do linguajar comum dizendo que a casa é colonial. A gente não tem casa colonial aqui na cidade. Tá? Carlos Lemos tem uma descrição desse tipo, que bate muito bem com essa casa. Então, que é assim mesmo. Como a área passou para dentro. Isso. Né? E a cozinha se integrou à casa, porque as cozinhas, antigamente, os escravos ficavam na cozinha separado e trazia a comida para dentro da casa. Então, ali a cozinha se integrou à casa. E o Carlos Lemos, não descrevendo essa casa, mas é muito parecido do que ele está dizendo. Né? Então, eu sou apaixonada por esse assunto. Eu tenho mestrado e doutorado nesse assunto de casa. Falando, né? Focando nesse. Mas o que eu acho, gente, independente da questão de gostar, de estudar, porque eu estudo isso em fonte primária, eu vou pegar no documento. Então, assim, o Carlos Lemos, o professor Nestor Goulart, né, que são os grandes teóricos da arquitetura brasileira, a gente usa isso como referência, mas eu gosto de olhar mesmo no documento original. Né? Tudo isso é para a gente saber o que preservar e como preservar, que é uma outra discussão muito importante que a gente tem que ter na cidade, que é em relação ao nosso patrimônio histórico. Né? Hoje, o conceito, inclusive, é alargado, é patrimônio cultural, não se fala mais em histórico, arquitetônico, né? Porque antes era histórico, arquitetônico, artístico e blá, blá, blá. Né? Hoje é cultural, que engloba tudo isso, que é o patrimônio material e o imaterial, que é o modo de vida, né? Costumes e tal. O que existe hoje no Brasil, a forma de você preservar é o tombamento, que é uma legislação que pode ser federal, estadual ou municipal, nós não temos a municipal, e que ela dá uma série de restrições ao imóvel. O que acontece é que, para preservar um imóvel, a Cristina sabe muito bem, porque ela vive todo dia aqui, é muito caro. Né? Então, aqui, caro no sentido de ser oneroso e caro de cuidadoso. Né? São técnicas tradicionais, que não existem mais. Né? E, geralmente, além de ser custoso, é muito demorado para você pedir qualquer tipo de intervenção no imóvel tombado. E isso acaba inviabilizando e acaba ruindo. Né? Então,
acaba tombando literalmente, né? Então, o que se discute hoje nos congressos não é o que a Mônica está achando, não, mas é o que se discute em congresso hoje. A Lilith sabe muito bem disso, ela tem me acompanhado, é que a conversa hoje tem que ser a zeladoria urbana, não é o tombamento urbano. O que está tombado, a gente tem que ter cada vez mais argumentos para dialogar com o pessoal que trabalha no órgão de preservação. Eu sou uma pessoa super defensora da preservação, mas a gente tem que ter flexibilidade, né? A zeladoria é você cuidar do imóvel, mas dentro de uma visão prática. Não dá para a gente aqui, por exemplo, essa pintura aqui é à base de cal. Para a gente fazer qualquer intervenção nela, eu tenho que preparar uma massa a cal, deixar descansar 3 meses, aí depois fazer cada reparo, deixar descansar mais 3 meses para pintar com 10 demãos de tinta a cal, que eu demorei 6 meses para fazer. O que eu vou fazer? Nada. Entendeu? Então, assim, também não posso usar cimento, porque o cimento é incompatível com o tipo de construção, mas tem que chegar no meio termo. Né? Então, esse é o conceito de zeladoria. Você zela, você cuida, primeiro que você não deixa degradar também. Né? A gente vê aqui um problema grave de infiltração. Cobertura é uma questão super importante. Entendeu? Então, tem que desburocratizar o processo de arrumar isso. Não dá para a gente recuperar o processo de calhamento que existia em 1860. Não dá. Então, vamos fazer hoje da forma mais discreta possível, similar ao original. Né? Ninguém vai descaracterizar, vamos procurar manter a proximidade com o original. Tem que ser realista, numa situação até de contenção, de falta de recursos, como a gente tem hoje. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa formar um corpo aqui crítico, né? Inclusive sensibilizar os vereadores, que eu já tenho conversado isso com eles. Acho que agora, como arquiteta, sou coordenadora do curso de arquitetura aqui, a gente já está formando alunos com essa arquitetura e de design também, né? A gente está com alunas de design aqui, para formar essa massa crítica, para entender como preservar, por que preservar, sair dessa visão romântica de que tem que preservar tudo, não é tudo, né? E ter uma coisa objetiva para conseguir manter alguma coisa do que a gente tem. Não, porque muita gente nos questiona. Sim, não, sem dúvida. E outra coisa importante, eu estou falando muito já, o uso que vai dar. Né? Então, tem gente que fala, vamos preservar para fazer um centro cultural. Não é só preservar para fazer centro cultural. Entendeu? A gente vê em São Paulo, que é muito próximo da gente, vários exemplos de banco, restaurante, loja, que mantém o patrimônio, mas deixa um novo uso. Tem gente que fala, mas vira uma máscara, um pastiche. Não, não é, mas pelo menos a integridade do imóvel está ali garantida. Melhor do que estacionamento. Dona Madalena, né? Trabalhou ali. Exatamente. O pessoal do Madalena... Madalena trabalhou ali. Na delegacia de polícia. Ah, é? Não, eu lembro agora que eu lembrei. Mas você falou de Madalena, eu lembrei da Boate Madalena, que é um exemplo. Né? É um exemplo. Então, acho que está faltando aqui, a gente nós temos o Santana, né, que é um conselheiro nosso do arquivo, que está agora no Departamento de Patrimônio Histórico, e que está começando um trabalho de identificação, de documentação, de legalizar essa documentação. E o que a gente precisa fazer? Ser proativos. Então, se tem esse tipo de imóvel, chegar para o proprietário, que seja poder público ou iniciativa privada, e dizer, olha, dá para fazer isso. E ajudá-lo, né, com isenção de taxa, alguma coisa. A gente tem que ser proativo. Uma outra curiosidade aqui, de um gancho que vocês deixaram aqui. É bom vocês saberem disso, como está ligado isso com os dias de hoje, vocês falaram aí das terras. Né? Tem um trecho da cidade aqui, desse lado esquerdo, e, bom, são tudo fruto das Sesmarias. Um dia a gente vem falar sobre Sesmaria aqui. E houve uma doação em 1878, mais ou menos, do Rafael Tobias Paz de Barros. Ele doou toda aquela parte do fundo ali, que vai até o bairro do Estado. Ele é filho do Manuel Paz de Barros, que era dono da Fazenda Santo Antônio, da Fazenda Ibitinga, que depois virou o Horto Florestal, que foi comprado pela Companhia Paulista do Manuel Paz de Barros. O Rafael Tobias Paz de Barros é o segundo barão de Piracicaba. Então, ele doou essa parte aí. É uma história muito interessante do Rafael Tobias, mas eu não vou entrar nela, não. Eu entrei aqui nesse assunto só para falar disso aqui. Essa parte que ele doou para o município, no determinados... Por isso que é bom ter os documentos, para a gente poder fazer pesquisa disso e talvez até resolver um monte de problema. Ele doou para o município.
doou para o município. O município, alguns trechos, eles venderam, passaram para as pessoas, de alguma forma, como fazia antigamente a igreja, mas eles venderam. Sobrou o bairro do Estádio. O bairro do Estádio, até hoje, não é regularizado. Ninguém, quer dizer, não é que ninguém tem documento, tem documento. Existe uma figura jurídica que é uma ação discriminatória, que a gente chama, quando a prefeitura vai lá e mede o local, faz uma ação na justiça e fala, isso é meu. Ela fez isso em 1956, até o doutor Luiz que assinou essa ação discriminatória. Nem o cartório sabia que existia essa ação discriminatória. Então, hoje, a gente não consegue regularizar o bairro do Estado. Eu já sentei com o Geraldo Felício do primeiro cartório, já conversamos de tudo quanto é jeito para regularizar o bairro do Estado. Então, as pessoas não têm documento lá. Uma parte tem documento, porque foi vendido para algumas pessoas, eles tiraram o documento na época e dividiram os lotes e tal, mas a maioria lá não tem documento. E como há uma ação discriminatória, eu não sei o que o cartório vai fazer. Ele aceitou um monte de uso capião, porque é o único jeito de você legalizar a terra. Só que não pode fazer uso capião de terra pública. Como é que faz? E agora? Não tem saída, não tem saída. Então, ali da Rua 14, até aqueles trechos todos lá embaixo, até o velório, tudo aquilo ali, ficou pertencendo a 2 cartórios. E não tem como regularizar, é um negócio maluco. Mas eles estão pagando IPTU, né? Estão pagando. A IPTU você paga pelo uso, não pela terra. O IPTU você paga pelo uso, né? Então, não é pela terra, mas tem que pagar, né? Estão pagando. Por isso que é um documento, é o único documento que eles têm, né? Mas é uma curiosidade que vem desde essa época aí, tem trechos da cidade que não tem documento, né? Essas doações de terra, elas eram muito mais para legitimar, para resolver o problema do doador, e não o problema de quem recebia, né? Então, é muito confuso. Isso se repete em muitas cidades, em muitas. É um problema que se arrastou, né, da tradição. Eu acho que o cartório vai acabar aceitando o uso capião, porque não tem outro jeito, embora tenha essa proibição de terra pública. Mas você falou disso aí, eu me lembrei, falei, uma curiosidade aí a respeito disso. A gente está tentando lá no cartório, mas é muito complicado. A gente está pedindo para todo mundo, gente, vamos né, se chegar mais ao arquivo, vamos fazer as coisas juntos, né? Quem souber, quem tiver coisas para levar para o arquivo, quem tiver informação, né? Olha quanta coisa aqui que a gente viu junto, né? Se alguém souber, eu não sei, Mônica, alguém tem alguma carta de aforamento aqui? Acho difícil. Lá a gente não tem. O que eu acho interessante na situação nossa lá no arquivo nós aqui somos do conselho aqui, né? Todo mundo tem um vínculo com a história da cidade, um vínculo de pesquisa, né, de trabalho sério, né? Tem outros conselheiros também, mas todos temos esse vínculo. Então, o arquivo é esse lugar realmente de trabalhar a história e a memória, mas também uma outra parte do arquivo que as pessoas quase não conhecem, que é o nosso arquivo intermediário, que é o trabalho que a gente tem de rotina com o poder público. Né? Então, os documentos de prova do poder público estão lá. Então, se alguém quiser fazer uma reforma... Essas regularizações, usa tudo isso. As reformas, rol de imposto. Bom, então, o arquivo tem essas duas visões, né? Tanto a visão para o passado quanto a visão para o futuro. Inclusive, a gente precisa obedecer à tal da Lei de Acesso à Informação. Né? Então, o trabalho do arquivo é um trabalho tão amplo, né? E que também nós convidamos todo mundo que quiser dar um pulo lá, conhecer isso. Não, mas existe o túnel, existe ali. Ele fica bem na divisa, a entrada ali, da outra casa, que é uma casa antiga também. Acho que daria para desapropriar as duas ali, né? E esse túnel, ele vai até até próximo da Avenida 1, eu acho. Né? A Marisilda que fez aquela pesquisa, uma época, que constatou, dá para entrar lá dentro do túnel e tal. Pode ser que seja um lugar para os escravos, mas não é bem isso. Eu acho que era um caminho mesmo para ir para outras casas. Como o pessoal mexia com ouro, essas coisas, como se fosse um câmbio, né?
Então, eles usavam esse túnel para mais segurança, tal, porque a família Negreiros tinha uma porção de coisas aqui, né? O Francisco de Assis Negreiros... Já, tem foto. Está documentado. Eu não sei onde estão essas fotos, mas eu preciso só perguntar para a Marizilda, mas deve ter lá essas fotos. No arquivo não tem. Preciso perguntar onde que estão essas daí. E a ideia é abrir ali, né? Que é um negócio que, do ponto de vista turístico, vai chamar uma atenção, porque aí cada um imagina. Já falaram que ia até o Puríssimo, que era para cá. Ia até a casa da Luísa Botão, lá na coisa. Desde tráfico de escravos, né? Da época de Hitler, A judiação é que tem ramificação, inclusive. Quando construiu o prédio ali, como é que chama? Waik? Aí destruiu um pedaço. Mas tinha ramificações, inclusive. Aí já fica aguçado aí a coisa. Precisamos pedir para ter no arquivo, né, gente? A gente tem que reunir, né? Toda a documentação. E tem muito... as coleções particulares também são importantes, né? Muita gente tem muito documento em casa. Esse prédio ficou, por último, para a Dora Maniero. E ela faleceu, o filho dela também faleceu. Eu acho que o Marcos Roflin sabe quem que está dominando esse prédio atualmente, né? Existe uma legislação que nós precisamos fazer os vereadores trabalharem em cima disso, que é o Estatuto da Cidade tem um instrumento que chama transferência do direito de construir, mas tem que ter lei para isso. Então, você poderia transferir o direito de construir para outro lugar e ficar com esse prédio para a prefeitura, né? Mas precisamos aprovar a lei para fazer essa... Ou então ir lá e pagar a desapropriação, né? Porque construir ali eles não podem mesmo. Erguer também não pode, porque tem o prédio do museu. Na realidade, não poderia nem ter derrubado aquilo que está ali por perto, porque está a 300 metros do museu, né? Da Casa da Baronesa, né? Que é tombado. Então, não poderia nem ter derrubado. E ali não pode edificar. Então, ele tem o direito de construir e transferir para outro lugar, mas tem que ter uma lei municipal, tem que ter a lei federal já tem que ter a lei municipal, que é do Estatuto da Cidade, para a gente ficar com esse prédio, porque já foi um pouco detonado, né? Porque tinha umas pinhas lá em cima, tinha umas estátuas. Então, isso dá para recuperar. Então, essas fotos acho que tem. Num trabalho de restauro, você consegue, através da fotografia, por isso que a foto é documento. Então, você usa a fotografia para recuperar. Eu estou aqui de olho naquela pintura assim, ali. Como esse aqui, ó. Naquela pintura tem mural. Um desenho enorme como esse aqui, logo na entrada. Aliás, é muito parecido essa entrada com aquela entrada. Isso, então. Isso, que é o estilo império. Quer dizer, o gabinete de leitura é o gabinete da República, né? Então, a República instituiu, final do Império e começo da República, né? Então, esse daqui é um dos poucos que ainda estão em pé. Tá gostoso, Pessoal, a gente tem que encerrar, porque a Cris tem que fechar aqui. Então, gente, obrigada. A gente avisa do próximo. Obrigada.